Nogueira morava com a família na Rua do Senado, no Rio de Janeiro. O jovem era primo de Menezes por parte da ex-mulher dele e vinha de Mangaratiba e estava na corte por motivo de seus estudos preparatórios. O escrivão Menezes, marido de Conceição, mantinha um caso com uma viúva e dormia uma vez por semana fora de casa. Atitude que era conhecida pela família como a sua ida semanal ao teatro. A situação já havia causado muito aborrecimento à esposa Conceição, mas por ser esta uma mulher muito boa, acabou aceitando e até mesmo achando justa a situação. Bom, a narrativa conta que no Natal de 1861, Nogueira decide adiar a sua volta a Mangaratiba para assistir à Missa do Galo na corte. Enquanto espera a hora passar e seu amigo / vizinho aparecer para ir assistir à Missa do Galo, Nogueira vai lendo o livro Os Três Mosqueteiros, na sala de estar. Eis que de repente, durante a noite, durante a espera, surge Conceição, seu roupão branco e suas chinelinhas de alcova. Os dois começam a conversar e entre eles dá início a um clima de erotismo e sedução. Conceição, a dona da casa, esposa de Menezes, a boa, a santa Conceição, começa a flertar com Nogueira. Entre olhares e sussurros, o jovem e a mulher conversam. Ela se insinua para o moço, andando para lá e para cá para mostrar seu corpo esguio, aproximando-se de Nogueira e mostrando seus braços. Um detalhe importante: Machado de Assis costuma descrever em seus textos a sensualidade que os braços das mulheres causam nos homens e no autor. Durante a insinuação, Conceição fala de seu casamento e de seu cansaço conjugal. De repente, um silêncio constrangedor. O escuro. A respiração. Um grito. Missa do Galo, Missa do Galo. Era o vizinho, chamando o companheiro para irem juntos assistir à Missa do Galo. Conceição, então, se despede de Nogueira e volta para sua alcova. Durante a missa, Nogueira não consegue parar de pensar em Conceição. No almoço do dia seguinte, o jovem comenta sobre a missa e pessoas presentes tentando chamar a atenção de Conceição. Mas ela agora era a mesma pessoa de sempre, calma e benigna, e em nada lembrava a Conceição da noite anterior. Nogueira, então, retorna à sua cidade de Mangaratiba para passar o Ano Novo e durante sua volta ao Rio de Janeiro em março de 1862, Conceição se tornara viúva, pois o marido havia morrido de apoplexia e agora morava no bairro do Engenho Novo. O último comentário do narrador é: Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com um escrevente juramentado do marido. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o conto Missa do Galo, que é um conto do Machado de Assis e foi publicado no livro Páginas Recolhidas em 1899. A narrativa, ela passa em apenas um espaço e com duas personagens relevantes, sendo que este conto é um dos mais famosos do autor, por conta do seu clima de tensão psicológica e sexual e por sua temática sobre relações conjugais. O título foi escolhido porque o narrador e protagonista Nogueira decidiu ficar no Rio de Janeiro para ver a Missa do Galo, que é uma celebração católica que ocorre na véspera do Natal. E eu vou falar sobre a estrutura do gênero conto. Conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na literatura brasileira. Tem grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis e Mário de Andrade.
são reconhecidos como excelentes contistas. A importância desse gênero, muitas universidades e faculdades solicitam que os seus candidatos escrevam contos em suas redações. Tem também alguns tipos e subcategorias desse gênero, como contos de fadas e contos fantásticos. O gênero literário é constituído como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o maior momento de tensão é chamado de clímax. Isso, embora não ser uma regra, o conto apresenta poucos personagens, um espaço de cenário ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Vou contar um pouquinho sobre os contos que existem, e um deles é o conto de ação, que é a predominância e a aventura, e é desenvolvida com a problematização até o clímax. Existe o conto de animais, que são contos em que animais são dotados de qualidades, defeitos e sentimentos humanos. O conto emocional, que, como o próprio nome já diz, que o objetivo é gerar emoção, como de terror, pânico, surpresa, entre outros. Também tem o conto enigma, que é apresentado por um crime ou mistério que tem que ser desvendado. De exemplo, que são aqueles que te dão uma lição de moral. E tem também o conto de fadas, que os contos de fadas são os mais comuns, que está ligado à cultura celta e que retratam a história de heróis e heroínas. Conto maravilhoso desenvolve também um ambiente mágico, como animais, gênios, plantas, objetos mágicos e doentes, sem a presença de fadas. E se considera como um conto maravilhoso toda situação que ocorre fora do nosso entendimento, da dicotomia do espaço, do tempo, ou realizado em um local vago ou indeterminado na Terra. Conto de riso é uma história engraçada, com uma espécie de piada longa e é cheia de detalhes. Conto de mistério é uma narrativa que se estrutura a formar e criar uma expectativa ou um suspense. O conto de terror é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor, como a morte, doença, catástrofes, os espíritos, as bestas sobrenaturais e crimes. Conto de sabedoria, uma história que apresenta uma lição para a vida. O conto religioso se caracteriza pela presença ou interferência divina. Conto jocoso, a palavra jocoso significa aquilo que tem uma função de provocar o riso como uma forma de zombaria, ou seja, é uma narrativa que gira em torno da comédia e algo engraçado. O conto fantástico é uma das formas mais livres de escrever, porque você pode construir o que você quiser, com várias possibilidades irreais, coisas que nunca aconteceriam.